Estudo 51. Este artigo será estudado na semana de 17 a 23 de fevereiro. Será que você conhece bem a Jeová? Texto temático. Os que conhecem o teu nome confiarão em ti. Nunca abandonarás os que te buscam, ó Jeová. Salmo 9:10. Cântico 56. Faça da verdade a sua vida. O que vamos ver? Muitas pessoas acreditam que Deus existe, mas elas não o conhecem bem. O que significa conhecer a Jeová? O que os exemplos de Moisés e do rei Davi nos ensinam sobre ter uma forte amizade com Deus? Este estudo vai responder a essas perguntas. Parágrafos 1 e 2. Assim como Angelito, o que cada um de nós deve fazer? Você é filho de testemunhas de Jeová? Então, lembre-se de que a amizade com Deus não é algo que nós herdamos de nossos pais. Não importa se nossos pais servem a Deus ou não, cada um de nós deve desenvolver sua própria amizade com Jeová. Veja o exemplo de um irmão chamado Angelito. Todos na família dele eram testemunhas de Jeová. Só que quando era mais novo, Angelito não se sentia muito achegado a Deus. Ele admite: eu servia a Jeová só para imitar a minha família. Mas ele decidiu gastar mais tempo lendo a Bíblia e meditando nela, e também passou a orar mais. Qual foi o resultado? Angelito conta: eu aprendi que a única maneira de me sentir mais perto do meu querido Pai Jeová era conhecendo a Ele por mim mesmo. O exemplo de Angelito levanta algumas perguntas importantes. Qual é a diferença entre saber algumas coisas sobre Jeová e conhecê-lo bem? E o que precisamos fazer para conhecer a Jeová? Parágrafo 3. Qual é a diferença entre saber algumas coisas sobre Jeová e conhecê-lo bem? Alguém talvez ache que conhece a Jeová porque sabe o nome dele e algumas coisas que ele disse ou fez. Mas são necessários mais passos para uma pessoa conhecer bem a Jeová. É preciso gastar tempo aprendendo sobre ele e suas maravilhosas qualidades. Só assim poderemos começar a entender por que Jeová diz e faz certas coisas. Isso vai nos ajudar a saber se Jeová concorda ou não com nossas opiniões, decisões e ações. Depois de entender o que Jeová quer que façamos, precisamos agir de acordo com o que aprendemos. Parágrafo 4. Por que estudar sobre alguns exemplos da Bíblia pode nos ajudar? Algumas pessoas talvez zombem de nós porque queremos servir a Jeová. E a situação talvez piore quando começamos a assistir às reuniões. Mas se confiarmos em Jeová, Ele nunca vai nos abandonar. Essa confiança será a base para uma amizade que vai durar a vida toda. Será que podemos mesmo conhecer bem a Jeová e ser amigos dele? Sim, nós podemos. E como veremos neste estudo, o exemplo de homens imperfeitos como Moisés e o rei Davi prova isso. Vamos responder a duas perguntas. Como esses homens fiéis passaram a conhecer a Jeová? E o que podemos aprender do exemplo deles? Moisés viu aquele que é invisível. Parágrafo 5. Que escolha Moisés fez? Moisés escolheu servir a Deus. Quando tinha 40 anos, Moisés escolheu ficar do lado do povo de Deus, os hebreus, em vez de ficar conhecido como filho da filha de Faraó. Hebreus 11:24. Ele abriu mão de se tornar alguém importante. Por apoiar os hebreus que eram escravos no Egito, ele correu o risco de sentir a fúria de Faraó, um governante poderoso que era visto pelos egípcios como um deus. Moisés tinha mesmo muita fé. Ele confiou em Jeová. E essa confiança foi a base da amizade dele com Jeová, uma amizade que durou a vida toda. Parágrafo 6. O que aprendemos com o exemplo de Moisés? Qual é a lição para nós? Assim como Moisés, todos nós temos que escolher se vamos ou não servir a Deus e se vamos ficar do lado do povo dele. Servir a Deus talvez envolva sacrifícios. E pode ser que pessoas que não conhecem a Jeová fiquem contra nós. Mas se confiarmos em nosso Pai nos céus, podemos contar com o apoio dele. Parágrafos 7 e 8. O que Moisés continuou a aprender? Moisés continuou a aprender sobre as qualidades de Jeová e a fazer a vontade dele. Por exemplo,
Quando Jeová disse para Moisés que ia enviá-lo para libertar a nação de Israel, Moisés ficou com receio e disse várias vezes que não se sentia preparado para aquela tarefa. Jeová agiu com compaixão, ou seja, ele entendeu como Moisés se sentia e o ajudou. O resultado? Moisés conseguiu fazer a vontade de Deus e levou fortes mensagens de julgamento para Faraó, aquele homem que era visto como um deus. E depois, Moisés viu Jeová usar seu poder quando salvou os israelitas e destruiu Faraó e suas forças militares no Mar Vermelho. Depois de serem libertos do Egito, os israelitas viviam reclamando. Mesmo assim, Jeová teve muita paciência com eles, e Moisés pôde ver isso. Moisés também observou Jeová mostrar humildade impressionante quando pediu que Jeová mudasse de ideia e teve seu pedido atendido. Parágrafo 9. De acordo com Hebreus 11:27, como era a amizade de Moisés com Jeová? Depois dessa época, a amizade de Moisés com Jeová se tornou tão forte que era como se Moisés pudesse ver seu Pai Celestial. Hebreus 11:27 diz: Pela fé deixou o Egito, mas sem temer a ira do rei, porque permanecia firme como que vendo aquele que é invisível. Mostrando como eles eram bem achegados, a Bíblia diz em Êxodo 33:11: Jeová falava a Moisés face a face, assim como um homem fala a outro homem. Parágrafo 10. O que temos que fazer para conhecermos bem a Jeová? Qual é a lição para nós? Para conhecermos bem a Jeová, não basta aprendermos sobre suas qualidades. Temos que fazer a vontade dele. A vontade de Jeová hoje é que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. E um modo de fazermos a vontade de Jeová é ensinando outros sobre ele. Parágrafo 11. Por que podemos dizer que, quando ensinamos outros sobre Jeová, passamos a conhecê-lo melhor? Geralmente, quando estamos ensinando outros sobre Jeová, nós mesmos passamos a conhecê-lo melhor. Por exemplo, vemos claramente a compaixão de Jeová pelas pessoas quando ele nos ajuda a encontrar aquelas que querem ser amigas dele. Vemos o poder da palavra de Deus em ação quando observamos nossos estudantes da Bíblia se livrando de maus hábitos e se revestindo da nova personalidade. E somos testemunhas da paciência de Deus ao vê-lo dar tantas oportunidades para que muitos em nosso território aprendam sobre ele e sejam salvos. Parágrafo 12. O que Moisés pediu a Deus em Êxodo 33:13 e por que ele fez esse pedido? Moisés não achava que sua amizade com Jeová era algo garantido. Mesmo depois de realizar obras grandiosas em nome de Deus, Moisés pediu de forma respeitosa que Jeová o ajudasse a conhecê-lo melhor. Êxodo 33:13 diz: Por favor, se achei favor aos teus olhos, faz-me saber os teus caminhos, para que eu te conheça e continue a achar favor aos teus olhos. Lembra-te também de que esta nação é o teu povo. Moisés tinha mais de 80 anos quando fez esse pedido. Ele sabia que ainda tinha muito que aprender sobre seu amoroso Pai Celestial. Parágrafo 13. Qual é um dos modos de mostrarmos que damos valor à nossa amizade com Deus? Qual é a lição para nós? Não importa por quanto tempo estamos servindo a Jeová, nunca devemos achar que nossa amizade com Jeová é algo garantido. Temos que dar valor a essa amizade e cuidar dela. E uma das formas de fazermos isso é conversando com Jeová em oração. Parágrafo 14. Por que a oração é a chave para conhecermos mais a Deus? A chave para uma amizade forte é a boa comunicação. Então, ore a Jeová regularmente e nunca tenha medo de falar com ele do fundo do coração. Uma irmã que mora na Turquia, chamada Krista, conta: Cada vez que eu converso com Jeová sobre meus pensamentos e vejo que ele me ajuda, meu amor por ele e minha confiança nele aumentam. Perceber como Jeová responde às minhas orações me ajuda a vê-lo como meu pai e meu amigo. Um homem que agrada ao meu coração. Parágrafo 15. O que Jeová disse sobre o rei Davi? O rei Davi nasceu em uma nação que adorava a Jeová Deus. Mas ele não decidiu servir a Jeová só porque queria imitar seus parentes e as pessoas que estavam ao redor dele.
Davi tinha a própria amizade com Deus, e Jeová o amava muito por isso. O próprio Jeová disse que Davi era um homem que agradava ao seu coração. Atos 13:22. Como Davi desenvolveu uma amizade tão forte com Jeová? Parágrafo 16. O que Davi aprendeu sobre Jeová por observar a criação? Davi aprendeu sobre Jeová observando a criação. Quando Davi era jovem, ele ficava muito tempo ao ar livre, cuidando das ovelhas de seu pai. Talvez nessa época ele tenha começado a meditar nas coisas que Jeová criou. Por exemplo, ao olhar para o céu à noite, Davi não via apenas milhares de estrelas. Ele conseguia enxergar as qualidades do Criador delas. Tanto é que ele escreveu no Salmo 19, 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus, eles proclamam o trabalho das suas mãos. E quando Davi pensava no modo maravilhoso como os humanos tinham sido feitos, ele conseguia enxergar a sabedoria de Jeová por trás de tudo isso. Ao meditar em tudo o que Jeová tinha criado, Davi se sentia pequeno em comparação com seu grandioso Deus. Parágrafo 17. O que podemos aprender ao meditar sobre a criação? Qual é a lição para nós? Procure se interessar pelas criações de Deus. Não se contente em apenas existir num mundo tão bonito criado por Jeová. Tire tempo para observar as criações e se encante com elas. No seu dia a dia, pense no que você pode aprender sobre Jeová com as criações que estão ao seu redor. Pode ser com as plantas, com os animais ou com as pessoas. Assim, cada novo dia da sua vida vai ser cheio de lições sobre seu Pai amoroso. E você verá que, com o passar do tempo, seu amor por Jeová vai ficar mais forte. Parágrafo 18. De acordo com o Salmo 18, o que Davi reconhecia? Davi reconhecia que Jeová o ajudava. Por exemplo, quando protegeu as ovelhas de seu pai contra o ataque de um leão e de um urso, Davi reconheceu que só tinha conseguido matar aqueles animais selvagens com a ajuda de Jeová. Ao vencer o gigante guerreiro Golias, Davi percebeu claramente a mão de Jeová o guiando. E quando escapou do invejoso rei Saul, Davi entendeu que tinha sido salvo por Jeová. Se Davi fosse um homem orgulhoso, ele com certeza ia querer levar o crédito por essas conquistas. Mas ele era humilde e reconhecia toda a ajuda de Jeová em sua vida. Parágrafo 19. O que podemos aprender com o exemplo de Davi? Qual é a lição para nós? Não basta só pedirmos que Jeová nos ajude. Também devemos prestar atenção em quando e como ele nos ajuda. Se formos humildes e reconhecermos nossas limitações, veremos claramente a mão de Jeová nos ajudando em situações que nunca seríamos capazes de resolver sozinhos. E cada vez que isso acontece, nossa amizade com Jeová fica mais forte. Isaac, um irmão que mora em Fiji e serve a Jeová por muitos anos, percebeu como isso é verdade. Ele conta: olhando para trás, posso ver como Jeová me ajudou desde a época em que comecei a estudar a Bíblia até hoje. O resultado disso é que ele se tornou bem real para mim. Parágrafo 20. O que aprendemos da amizade que Davi tinha com Jeová? Davi imitou as qualidades de Jeová. Jeová nos criou com a capacidade de imitarmos as qualidades dele. Quanto mais aprendermos sobre as qualidades de Jeová, mais fácil vai ser imitá-lo. Davi conhecia bem seu Pai Celestial, por isso ele conseguia imitar a Deus ao lidar com outros. Veja apenas um exemplo. Davi pecou contra Jeová quando cometeu adultério com Batseba e fez com que o marido dela fosse morto. Mas Jeová decidiu tratar Davi com misericórdia. Por quê? Porque Davi também tratava outros com misericórdia. Por ter uma forte amizade com Jeová, Davi se tornou um dos reis mais amados pelos israelitas, e Jeová sempre o usou como exemplo para os outros reis de Israel. Parágrafo 21. Assim como somos incentivados em Efésios 4:24 e 5:1, quais os resultados de sermos imitadores de Deus? Efésios 4:24 diz: E revistam-se da nova personalidade, que foi criada segundo a vontade de Deus em verdadeira justiça e lealdade. Efésios 5:1 diz: Portanto, tornem-se imitadores de Deus como filhos amados. Qual é a lição para nós?
temos que ser imitadores de Deus. Isso não apenas traz benefícios para nós, mas também nos ajuda a conhecê-lo. Quando imitamos as qualidades de Jeová, provamos que somos filhos dele. O que se segue é informação adicional. Mostre que você conhece bem a Jeová. Gaste tempo aprendendo sobre Jeová. Então, mostre por ações que você o conhece. Imagens 1 e 2. Ajude outros a conhecer a Jeová. Imagem 3. Ore a ele regularmente. Imagem 4. Mantenha a paz com outros, mesmo em situações difíceis. Imagem 5. Defenda com coragem a verdade sobre Deus. Imagem 6. Continue a apreciar as criações de Deus e se achegue a Ele. Busque conhecer melhor a Jeová. Parágrafos 22 e 23. O que vai acontecer se colocarmos em prática o que aprendemos sobre Jeová? Como vimos até agora, Jeová nos mostra suas qualidades por meio das suas criações e por meio da Bíblia. Esse livro sem igual está cheio de exemplos de servos fiéis de Deus que nós podemos imitar, como Moisés e Davi. Jeová já fez a parte dele. Nós também precisamos fazer a nossa. Temos que estar com nossos olhos, ouvidos e corações atentos para aprendermos o máximo possível sobre ele. Nunca vamos parar de aprender sobre Jeová. Mas o mais importante não é o quanto aprendemos sobre ele. O que importa mesmo é colocarmos em prática o que aprendemos. Se fizermos isso e imitarmos nosso Pai amoroso, ele vai continuar a se achegar a nós. Em sua palavra, ele nos garante que nunca vai abandonar aqueles que se esforçam para conhecê-lo bem. O que você aprendeu sobre conhecer a Jeová com Moisés, o rei Davi, a criação? Cântico 80. Provem e vejam que Jeová é bom. Fim do artigo.